Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre quanto cobrar nas nossas peças. Isso serve também para outros tipos de artesanato, como biscuit, tricô, patchwork, não só para crochê. Isso é muito importante. Eu recebo muitas perguntas nos grupos de WhatsApp, principalmente, das pessoas postando fotos de trabalhos e perguntando para as outras crocheteiras quanto que a gente cobraria naquela peça. Cada um deve precificar o seu produto. A gente não tem como estipular um valor geral. E você também pode pesquisar na internet para saber a média de preço daquele tipo de trabalho. Existem muitas pessoas que pegam o valor do custo do material e multiplicam por 3. Mas eu vou explicar aqui para vocês a melhor forma de precificar, pensando no crochê como um negócio, tá? Valorizando o nosso trabalho manual. O preço final da nossa peça, preço final, vai ser a soma de 3 fatores. O material usado, mais o custo da mão de obra, mais o lucro que você quer obter no seu negócio. Isso é muito importante. O material, que foi o valor que você foi até o seu armarinho, ou você entrou na internet e gastou dinheiro para comprar aquele barbante, aquele fio de malha. A mão de obra é o seu trabalho, é o seu tempo. Você não pode trabalhar de graça, mesmo que isso seja um hobby para você. Por quê? Se você pegasse o valor que você gastou no material e aplicasse no investimento, ele estaria rendendo muito mais do que se você simplesmente fizer uma peça de crochê e vender sem cobrar a sua mão de obra. Ou seja, você está perdendo seu tempo trabalhando, gastando aquele dinheiro e não vai ter o retorno que você teria se você deixasse o seu dinheiro render num investimento sem você precisar trabalhar. Então não faz sentido você não cobrar pela sua mão de obra. E se você quer crescer, você quer ter dinheiro para investir no seu negócio, comprar mais materiais, conseguir investir aqui no seu ateliê, na sua marca, você precisa também colocar uma porcentagem de lucro em cima das suas peças. Particularmente, em alguns momentos, eu tiro sim o valor do lucro da minha peça. Se for uma primeira experiência que eu fiz e foi uma amiga que comprou, eu acabo cobrando mais barato. Ou então, se a peça ficou muito tempo em estoque, aí aparece alguém querendo comprar, porém não pelo aquele preço que eu estou oferecendo. Então, eu acabo sim tirando o lucro do valor final da minha peça, porque é melhor eu ter o valor do material mais a mão de obra na mão do que não ter nada, do que ter uma peça parada. Isso acontece. E isso também depende muito da região e de onde que você vai vender o seu produto, né? Se você mora numa cidade muito interiorana e você vende os seus produtos fisicamente, as pessoas que compram o seu produto não têm um alto poder aquisitivo, talvez elas não tenham como pagar por uma mão de obra cara, por um material caro e por um lucro muito alto. Então você vai acabar tendo que baixar esse valor da sua peça para você poder vender. Tudo isso você precisa sentir durante as suas vendas e saber até onde você pode ir. Existe também uma questão aqui, que é o seu nome, a sua marca. Existem crocheteiros, artesãos, que já têm um nome consolidado no mercado e por isso eles podem cobrar mais caro, sim, se for uma peça autoral que aquele artesão, aquela artesã criou e ela tem um nome conhecido no mercado, ela vai poder cobrar mais caro por aquilo. Por isso que às vezes você vê uma bolsa de R$ 100 e uma bolsa de R$ 500, que são parecidas. Porém, a pessoa que fez, o artesão, ele tem mercado para poder cobrar aquele valor mais alto. Como que a gente chega nesses 3 valores? Vamos começar pelo material. Eu trouxe aqui um exemplo, esse conjuntinho de cestinhos que eu fiz para colocar maquiagem. E eu vou chegar no preço final desse kit. Quanto que eu vou vender ele?
Ele é feito aqui com fio de malha e eu costurei a minha etiqueta personalizada. O fio de malha que eu utilizei, vamos supor que eu comprei 1 kg de fio de malha a R$ 30, certo? Quanto que eu sei a quantidade, como que eu sei a quantidade de fio de malha que eu utilizei aqui? Uma dica muito importante que eu já dei lá no Instagram, se você não me segue, tem várias dicas por lá, além daqui do YouTube, que é você ter uma balança dessas de cozinha. Isso fez muita diferença para mim, porque quando eu fazia peças pequenas dessa forma, que eu não utilizava o novelo inteiro ou o rolo inteiro de fio de malha, eu não sabia a quantidade que eu tinha usado. E, como eu vendo na internet, eu preciso cadastrar qual é o peso daquela peça, qual é o peso da embalagem mais o produto, para que o site possa calcular o valor do frete. Então, a balança fez muita diferença para mim. Vamos ver agora quanto que ficou pesando esse kit. 350 gramas. Aqui eu já estou pesando com a etiqueta, eu deveria ter pesado antes, mas a etiqueta é muito leve e não vai fazer diferença nesse caso. Porém, se for uma bolsa que tem argolas de metal, algum material diferente, você pesa antes de finalizar a sua peça. Quando você terminou de colocar todo o fio de malha, você pesa e só depois você coloca os metais ou o couro, tá? Então, aqui deu 350 gramas, 0,35 quilos. Vamos voltar aqui para o nosso cálculo. 0,35 quilos. Quanto que vai ser o custo do meu material que eu utilizei? Então, calculadora na mão. Se você souber mexer no Excel, melhor ainda, fica muito mais fácil. Você pode criar planilhas e deixar pronta para isso, que é o que eu faço. Aqui é a regrinha de 3. A gente pega esse valor, multiplica por esse e divide por esse. Então, 0,35 vezes 30 dividido por 1, eu gastei R$10,50 de fio de malha. Tá? Então, aqui eu já cheguei no valor do meu material fio de malha, faltam as etiquetas. Cada etiqueta minha custa R$1,50 e eu utilizei 2. Então, mais R$3, R$13,50 foi o custo do meu material. Só por curiosidade, eu vou multiplicar R$13,50 por 3, vezes 3, R$40,50. Vamos guardar esse número para a gente comparar com o final. Esse R$40,50 é o valor que quem multiplica por 3 iria cobrar na peça, tá bom? Vamos calcular agora a mão de obra. É muito importante que você saiba quanto tempo você demorou para fazer aquela peça. Ou seja, o seu esforço, quantas horas você demorou para fazer aquilo. Além disso, você precisa saber o quanto você quer ganhar nesse seu negócio de crochê. Se você trabalha com isso, o crochê é a sua principal fonte de renda, você vai precisar saber qual é o seu salário mensal, como se você trabalhasse numa empresa privada, por exemplo. Então, vamos supor que você tenha a intenção de receber R$ 1.500 por mês com crochê. É o salário que você quer receber desse seu trabalho de crochê. E você vai trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia. Vamos considerar que o mês tem 4 semanas, então você vai trabalhar 5 dias por semana vezes 4 no mês, 20 dias, vezes 8 horas diárias. Você vai trabalhar 160 horas mensais. Se você tem o crochê como sua fonte de renda adicional, ou seja, pode ser um hobby ou pode ser uma renda extra, você também vai fazer essa conta. Só que a sua renda extra vai ser menor do que seria o salário mensal, né? Então, poderia ser aqui R$500 e as suas horas mensais também seriam menores. Por exemplo, você quer obter uma renda extra, então você vai fazer crochê todos os sábados, são 4 sábados no mês, e você vai trabalhar pela manhã 4 horas. Então, 4 sábados no mês vezes 4 horas, tá?
Você precisa ter esse valor na sua mente para saber quanto vale a sua hora. Então aqui, se você quer ter um salário de R$ 1.500 trabalhando 160 horas, a sua hora custa R$ 9,38 aproximadamente. Eu vou arredondar para R$ 10, tá, gente? Para facilitar o nosso cálculo. Custa R$ 10 a sua hora. Se você costuma ter ali a sua sacolinha, a sua caixinha com os seus materiais, e aí você senta no sofá, assiste a novela, faz um pouquinho de crochê, vai pegar um ônibus, leva a sua sacolinha, faz um pouquinho de crochê, coloque no seu material, na sua sacolinha, um caderninho, ou então anota no celular. Quantas horas você passou fazendo aquela peça, para você poder fazer esse cálculo. Eu sei que para fazer esse joguinho aqui, eu demorei 1 hora. Então, o tempo que eu levei para fazer essa peça foi de 1 hora, logo a minha mão de obra vai ser de R$ 10. Para essa peça. Se fosse um tapete que eu demorei 3 horas, R$ 30. Então vai anotando, eu comecei às 10 da manhã, parei às 11h30 para fazer o almoço, 2 horas da tarde eu voltei, terminei às 5 horas, então vai anotando o tempo que você está demorando para fazer aquela peça, para você fazer esse cálculo, tá bom? Agora, sobre o lucro. Gente, isso é muito particular, se você vai querer adicionar ou não, se você enxerga o crochê como um negócio que você quer crescer, se você pode adicionar esse valor na sua peça, para que ela não fique muito cara e ninguém queira comprar, porque também não vale a pena, tá? No meu negócio, eu coloco um lucro de 10%. Por que 10%? Porque eu aprendi na minha vida, nos meus estudos, que esse é um bom lucro de um negócio. Então, o dinheiro que eu estou investindo aqui no meu negócio de crochê, se eu estivesse investindo num outro negócio, por exemplo, uma loja de shopping, se eu tivesse pegado esse dinheiro e investido para comprar uma loja de shopping, ou então se eu estivesse vendendo brigadeiro no meu trabalho, esse é um ótimo lucro, tá bom? Então, eu coloco sempre 10%. Esses 10% vai ser em cima da soma do material mais a mão de obra, tá bom? Então, vamos somar tudo. Eu tenho aqui material R$13,50 mais a minha mão de obra R$10. E eu vou, no final, multiplicar por 10%. Tá bom? Então, vamos lá. R$13,50 mais R$10, R$23,50, vezes 1,1, R$25,85 é o valor final desse cálculo. É claro que a gente vai arredondar esse valor para ficar mais fácil de vender, principalmente se você vende na rua, onde as pessoas te pagam com dinheiro. Quando eu arredondei a minha hora para cima e eu posso tirar um pouquinho do meu lucro, eu vou arredondar para baixo. Então, o valor final da minha peça vai ser de R$25. Olha a diferença do valor obtido nesse cálculo para o valor se eu tivesse multiplicado o material vezes 3. Isso não faz sentido, gente. Vocês podem estar perdendo clientes por estar cobrando a mais, ou vocês podem estar perdendo dinheiro por estar cobrando a menos. Se eu tivesse utilizado 5 horas do meu dia para fazer essa peça, eu teria R$50 de mão de obra, mais R$13,50 já são quase R$60. Eu deveria estar cobrando R$60 e estaria cobrando R$40,50. Isso não faz sentido vocês utilizarem esse cálculo, tá? O cálculo correto para a gente precificar os nossos produtos. Todos os lugares utilizam material mais mão de obra mais o lucro, tá bom? Lembrando que você também poderia adicionar o custo fixo. O que é o custo fixo? Se você alugar um espaço para criar o seu ateliê,
você vai ter o aluguel, você vai ter a água daquele lugar, o condomínio, a luz. Então, essa conta aqui pode acabar se tornando muito mais complexa se a gente também pensar no custo fixo, tá bom? Então, aqui já foi uma forma simplificada de fazer esse cálculo. Se você souber mexer no computador, no Excel, cria uma planilha para você, onde fica fácil você colocar qual foi o valor do seu material, quantas horas você demorou para fazer. Você já vai ter essas continhas aqui semi-prontas para você precificar o seu produto com mais facilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!